Fala meu aluno, fala minha aluna, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso resumo de imunologia. Lembrando que para facilitar no seu estudo, esse resumo será dividido em algumas partes, ok? Para poder compensar mais o tempo, beleza? Então vamos lá, vamos dar início então, sempre focado com o nosso conteúdo. Começamos então com a primeira parte, que é uma parte muito essencial, que é a parte da diferenciação do linfócito T, certo? Então, o que a gente precisa lembrar nessa partezinha ali da diferenciação do linfócito T? Precisamos recordar que, quando se trata dessa célulazinha, ela tem as suas variações em linfócito T CD4 e linfócito T CD8. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero chamar a atenção para o CD4. Então vamos puxar aqui embaixo. Linfócito T CD4+. O que eu quero destacar desta célula? O linfócito T CD4, ele pode sofrer maturação, amadurecer. E com esse amadurecimento, ele sofre variações, tá? E aí, então, vamos observar essas variações. Temos linfócito TH1, linfócito TH2, linfócito TH17, linfócito T folicular humano e linfócito T regulador. Tá? São essas as variações aí que estão presentes no linfócito T, ok? E é muito importante você conhecer essas variações, tá? Por quê? Porque senão elas serão cobradas, beleza? Então, eu vou fazer aqui do lado, vou fazer de vermelho e azul, as variações. Vamos falar do linfócito TH1. O que você precisa saber sobre o linfócito TH1? Bom, primeiramente, para que serve? O linfócito TH1, ele serve para combater micro-organismos intracelulares. Intracelulares, ok? A sua principal função será o combate de micro-organismos intracelulares, sejam eles bactérias, sejam vírus, tá? Ou até mesmo, por que não, fungos que têm um comportamento intracelular, beleza? E aí o que você tem que saber que é muito importante? Qual é a molécula que vai fazer com que a resposta do TH1 seja eficaz? Essa molécula é o nosso queridíssimo interferon gama. Tá? O interferon gama é a principal molécula produzida pelo linfócito TH1. E esse interferon gama vai servir para estimular macrófago. Faz certinho. Vai servir para estimular o macrófago pelo que nós chamamos de via clássica. Tá? Então, o linfócito TH1, ele age contra micro-organismos intracelulares por meio do interferon gama, estimulando macrófagos para a via clássica. Tá? E aí eu vou deixar aqui em outra cor, vou colocar em um amarelinho, o efeito deletério. Tá? O efeito deletério, ou seja, efeito negativo dessa célula. Para ficar melhor, né, ficar mais didático, vamos fazer o seguinte. Eu vou trocar a cor aqui, vou deixar em azul toda essa parte. Com uma função normal, tá? E agora vou escrever em vermelho o efeito deletério. O efeito deletério do linfócito TH1 é o que nós chamamos de lesão tissular. Quando esta célula é hiperestimulada, nós temos aqui o que chamamos de lesão tissular, que é uma das características básicas ali do
destacadinho. Vou fazendo esse verde aqui. Linfócito TH2. O linfócito TH2 vai ser uma célula especializada para agir contra parasitas. Parasitas. Barra eumintos. Eumintos. Beleza? E como ele faz isso? Bom, ele faz isso por meio das suas interleucinas, que são elas as interleucinas 4, interleucina 5 e interleucina 13. Essas três moléculas, interleucina 4, 5 e 13, como elas vão agir no corpo? Elas vão ativar eosinófilos, mastócitos, macrófagos. Mas olha só, macrófagos pela via alternativa, tá? Nada de via clássica. Macrófagos pela via alternativa, assim como está aqui, ali na nossa filmagem. Aqui, aí. Via alternativa, tá? Via alternativa, beleza? E aí, o que você tem que lembrar também? Que além de estimular o eosinófilo, mastócito, macrófago pela via alternativa, estimula peristaltismo. Beleza? Então, esses são os mecanismos de ação do linfócito TH2. E o efeito deletério dele, vou colocar aqui em vermelho, reações alérgicas. Tá? Reações alérgicas. Beleza? Linfócito TH1, linfócito TH2. Agora, vamos falar do linfócito TH17. Então, o que nós temos que saber? Quando se trata do linfócito TH17, temos que recordar que esta célula, vou até colocar um hashtagzinho aqui, ó, embaixo dele, trabalha junto ao TH1, certo? Sempre lembrar que o TH1 e o TH17 trabalham juntos, tá? São células que vão trabalhar juntas, beleza? E aí, o que nós temos que recordar que é muito importante sobre esta célula? O TH17 é uma célula muito efetiva contra fungos, principalmente, e micro-organismos extracelulares. As moléculas que o linfócito TH17 liberam são interleucina 17 e interleucina 22, tá? São essas duas as principais moléculas ali, e eles trabalham no recrutamento de neutrófilos e monócitos, além de ajudar no que nós chamamos de imunidade de barreiras. Tá? Imunidade de barreira, beleza? Então, esse é o efeito do linfócito TH17. Porém, o linfócito TH17 também pode apresentar efeitos deletérios, efeitos negativos. Tá? E aí, quando se trata de efeitos deletérios do TH17, nós temos como efeito negativo inflamações. Que, num primeiro instante, é necessário
Eu preciso de um processo inflamatório para recrutar células de defesa, porém, caso este processo inflamatório se mantenha, eu terei um prejuízo ali. Tá? Então, essa é a característica ali do linfócito TH17. Beleza? Então, olha que interessante. Fiz um resumo bem legal aqui para você nessa parte. Tá bem resumidinho mesmo, bem compactadinho ali e fácil de assimilação, tá? Pelo amor de Deus. Beleza? Bom, vamos dar sequência agora, porque eu preciso falar rapidamente do linfócito T folicular humano e do linfócito T regulador, tá? Então, vamos puxar aqui em outra cor. Vou fazer nessa corzinha, vou fazer de preto mesmo, tá? Vou puxar aqui embaixo, nesse cantinho. Linfócito T folicular humano. Ele ajuda a determinar o tipo de anticorpo, tá? O linfócito T folicular humano ajuda a determinar o tipo de anticorpo. Se o linfócito T folicular humano for estimulado pelo TH1, o anticorpo a ser produzido será IgG. Se o linfócito T folicular humano for estimulado pelo TH2, o anticorpo produzido será IgE. Tá? Então, sempre vai ter essa relação. O TH1 tem uma tendência, junto ao folicular humano, a determinar que o anticorpo que será produzido ali será uma IgG. E o TH2 tem uma tendência para IgE. Enquanto que o TH17 não faz esses estímulos, tá bom? Bom, aí depois temos o linfócito T regulador. Eu já vou explicar ele aqui, que aí já adianta bastante coisa, tá? Porque depois eu só fico focado naquela parte do controle negativo. Vamos lá para o linfócito T regulador, então. Vou até destacar ele com uma cor diferente aqui. Vou fazer ele nessa cor aqui. Não, já fiz. Vou fazer ele nessa cor aqui. Linfócito T regulador. Sempre lembrar que a função do linfócito T regulador é regular a resposta imunológica. Tá? E o que vai determinar a diferenciação no linfócito T regulador vai ser uma proteína chamada FOXP3. Tá? E as suas origens? Podemos ter dois tipos, sendo os linfócitos T reguladores, vindos diretamente do timo, e os linfócitos TP reguladores, vindos geralmente dos linfonodos. Tá? Então, essa célulazinha pode apresentar aí essas origens, beleza? O linfócito T regulador, ele serve para evitar exageros do sistema imunológico. Essa é a função desta importante célula, evitar exageros do sistema imunológico. Belezinha? Aqui, para finalizar, temos a ação do linfócito TCD8. O linfócito TCD8 é bem simples mesmo, ele só tem uma possibilidade, que é virar um linfócito T citolítico ou citotóxico. Tá? Citolítico ou citotóxico, beleza? Então, olha só que interessante. Tá extremamente resumidinho, tá muito fácil essa primeira parte, que com certeza vai ter uma questão ou outra aí que vai perguntar para você sobre essa diferenciação e sobre o possível mecanismo de ação, beleza? Então aqui fica a nossa primeira parte. Valeu! Dando sequência agora à nossa aula, vamos falar das regiões com as suas defesas, tá? E aí,
Para começar, temos que destacar o trabalho dessa região conhecida como intestino. Intestino. Beleza? E aí é o seguinte, eu quero que você preste muita atenção em alguns detalhes. Para começar, o intestino, além de ser a nossa maior microbiota, é uma das regiões com maior concentração de células de defesa. Tá? E aí precisamos destacar alguns desafios que o intestino apresenta. O primeiro desafio dele é a tolerância imunológica. Frente a alimentos. Então, sempre lembrar que o intestino, ele precisa ter uma certa tolerância frente a antígenos alimentares. Caso ele não tenha esta tolerância, existe um risco bem elevado do indivíduo acabar desenvolvendo, por exemplo, uma síndrome do intestino irritado, ok? Essas pessoas que têm doença de Crohn ou síndrome do intestino irritado são pessoas que, infelizmente, o intestino delas reage frente a um alimento. O intestino reage frente ao alimento, o intestino ele percebe que há ali um alimento entrando e a célula dele vai lá e captura esse alimento, esse nutriente. Tá? Acontece, por exemplo, com as pessoas que são intolerantes a glúten, certo? As pessoas celíacas. O glúten serve como um antígeno ali que acaba estimulando o processo imunológico nessa região. Além de ter uma tolerância, o intestino também precisa, de certa maneira, ter uma tolerância com a microbiota. Lembre sempre que, quando se trata do intestino, precisamos ter uma relação de tolerância com a microbiota. É a maior microbiota. Ele não pode simplesmente se ativar por qualquer coisa. Tá? No intestino, as células intestinais, principalmente o macrófago, secretam muito uma molécula chamada interleucina 10. Tá? A interleucina 10 vai evitar o recrutamento de células de defesa. Beleza? Então, sempre destacar essa possibilidade. Além disso, é uma enorme área de superfície. Enorme área de superfície. E apresenta em sua composição algumas células interessantes, ou algum conjunto de células interessantes, como, por exemplo, as placas de Peyer, células de Panet, e também células M. Tá? Então existe ali um conjunto ali de células, de tecidos, que apresentam certas características. Tem que lembrar que as células de Panet vão liberar defensinas. As células M capturam antígenos. Lembrar que as placas de Peyer, elas vão ter um efeito ali de captura de antígeno. A placa de Peyer é pura célula dendrítica. Okay? E o anticorpo que nós temos em maior concentração no intestino pode ter IgG também, porém a IgA é o anticorpo predominante nesta região, beleza? Sempre lembrar que, quando se trata do intestino,
a inflamação, certo? A inflamação é evitada ao máximo, tá? O nosso corpo, ele evita ao máximo o processo inflamatório no intestino. Não estou dizendo que o intestino nunca irá inflamar, veja bem, ele pode inflamar sim, pode inflamar infelizmente, e aí traz as consequências como a diminuição do peristaltismo, o comprometimento ali da saúde do intestino, lesão, pessoas que têm, por exemplo, síndrome do intestino irritado, caso elas não cuidem essa condição, elas podem desenvolver até mesmo um câncer no intestino, ou até mesmo precisar ser colostomizada. Imagina só que transtorno para esses indivíduos, beleza? Bom, vamos falar agora do sistema respiratório. Sistema respiratório. Nessa região do sistema respiratório, eu tenho sim uma concentração bacana ali de IgA, certo? A IgA vai me proteger também, protege as mucosas. Mas aqui existe a necessidade de se proteger frente ao ar. Ar e partículas presentes no ar. O nosso sistema respiratório, ele tem uma necessidade de separar o que é micro-organismo, o que é partícula inócua, né? Poeira, pelo, ácaro, o que são essas partículas, e não reagir, evitar a reação. Caso ocorra uma reação, nós teremos aqui um processo alérgico, bem provável que nós temos um indivíduo aqui com um processo alérgico, beleza? Bom, do sistema respiratório é só isso mesmo, e lembrar que temos um epitélio ciliado. Um detalhe que eu tinha esquecido. Aqui temos células caliciformes. Que vão produzir o muco. E aqui em cima também células caliciformes. Que vão estar relacionadas com a produção de muco. Beleza? Esqueci desse detalhezinho ali, tá? Bom, dando sequência, vamos falar agora do sistema cutâneo, ou da imunidade da pele. Sistema cutâneo. Quando se trata do sistema cutâneo, nós temos aqui uma grande área de superfície, temos uma célula especializada, conhecida como células de Langerhans. Células de Langerhans, onde essas células de Langerhans terão a dura missão de fazer o reconhecimento, a separação ali e a apresentação de antígenos, são as células que vão nos proteger. Temos macrófagos dérmicos, tudo. E lembrar que na pele, sim, a inflamação é um processo necessário. Na pele existe sim um mecanismo ali necessário para a inflamação, beleza? Bom, outra coisa, temos que lembrar que o epitélio aqui na pele, ó, para quem não lembra suas aulas de histologia, escamoso queratinizado. A nossa pele em si, a sua proteção está na capacidade de impermeabilização ali que os queratinócitos que sofrem morte celular programada possuem, tá? Graças a essa capacidadezinha ali de morte, né, que eles têm que morrer e impermeabilizar a nossa pele, beleza? Então, essa é a partezinha ali da defesa dessas regiões, ok? Que será um
vou cobrar também de vocês, tá? Bom, depois nós temos a parte ali de privilégio imunitário. Vou fazer aqui embaixo para ficar uma folha certinho para ele, tá bom? Então vou puxar aqui no vermelhinho. Privilégio imunitário. Bom, nessa parte de privilégio imunitário, o que você tem que lembrar? É simples. Tu tem que só recordar que, quando se trata dessa região, são regiões que estão relacionadas à sobrevivência e reprodução. Tá? Sobrevivência e reprodução do indivíduo. Bom, e aqui o privilégio imunitário ele vai tratar das barreiras. São elas a barreira, vou colocar a abreviação, tá? Barreira hemato-ocular, barreira hematoencefálica, barreira hematotesticular e barreira hematoplacentária, tá? E aí nós precisamos lembrar que cada uma dessas regiões apresenta uma certa particularidade. Então vamos falar da barreira hematoocular, certo? Barreirazinha hematocular. A barreira hematocular, ela tem algumas características de interesse, tá? A primeira é a natureza. Deixa eu ficar grosso. Deixa eu diminuir aqui. Natureza avascular. Das córneas. Natureza avascular das córneas. Deixa eu ver se vai dar para enxergar. Vai dar sim. Natureza avascular das córneas. Temos outra parte também, ó. Ausência de linfáticos. Não tem conexão com o sistema linfático. Ok? Outra característica interessante da barreira hematocular é a proteção que é feita pelo humor aquoso. Esse humor aquoso, ele vai ser rico em duas substâncias. São elas neuropeptídeos e mais uma substânciazinha chamada indolamina. Essas regiões, tá? Neuropeptídeo, a indolamina, elas vão ter como efeito a ação antimicrobiana. Tá? Esses neuropeptídeos e indolamina terão como efeito a ação antimicrobiana e vamos ter também a secreção de uma substânciazinha muito importante chamada PDL1. Tá? PDL1. Então, essas são as principais características da barreira hematoocular. Aqui na barreira hematoencefálica, o que nós temos que lembrar? Vou colocar assim, ó. Hermeticamente fechada. Hermeticamente fechada. Lembrar de um detalhe também. Não tem privilégio estricto. Sempre lembrar que em algumas situações a barreira hematoencefálica ela vai abrir levemente para poder passar a célula de defesa ali para outra parte para poder defender o organismo, tá? Existe sim essa possibilidade. Ele não apresenta um privilégio estricto, beleza? E a defesa da barreira hematoencefálica é feita
que vão fazer defesa e reparo. Esse reparo pode ser a poda sináptica ou a plasticidade também. Tá? São as características aqui dessa região. Aqui no canto, barreira hematotesticular. A barreira hematotesticular é o seguinte, ela vai ter muita ação da molécula TGF, mas também beta, né? TGF beta. Mas também vamos ter uma ação muito forte da testosterona, que vai ser um hormônio que vai ter ação anti-inflamatória. Tá? Testosterona vai ter um efeito anti-inflamatório. E por último, porém não menos importante, a barreira hematoplacentária, que vai ser rica em PDL1 para evitar a passagem ali de células de defesa que possam atacar ao nosso feto. Beleza? Essa é a nossa segunda parte. Bom, meus queridos, agora entramos na última parte ali do nosso processo de estudo. Entramos na parte de seleção negativa. Tá? Nessa parte da seleção negativa, temos que lembrar que este processo serve para evitar doenças autoimunes. Tá? O processo de seleção negativa nada mais é que um procedimento que as nossas células fazem para poder evitar doenças autoimunes ou células autorreativas. Beleza? Bom, e aí nós temos que lembrar que essa tolerância se divide em tolerância central e a tolerância periférica. Tá? Tolerância central e tolerância periférica. Bom, o que é importante destacar neste momento? A tolerância central do linfócito T vai ser no timo, enquanto que do linfócito B será na medula. A tolerância periférica, ela ocorre nos linfonodos. E vamos então falar da tolerância central do linfócito T. Bom, para começar, como funciona esse mecanismo de tolerância central do linfócito T? Ocorre lá na estrutura que nós chamamos de timo, e as células que participam nesse processo é uma principal, né, que é a MTEC, ou célula epitelial medular tímica, junto com a proteína AIRE. Então, como funciona esse processo? Uma MTEC, vou aqui desenhar assim para ficar um pouquinho mais didático. Uma MTEC, ela vai apresentar antígenos próprios. Aqui, o receptorzinho dela. Imagina só que esse triângulozinho aqui, essa estrutura aqui, seja um antígeno próprio. E ele vai apresentar isso para um linfócito T. Tá? O linfócito T, ele não pode capturar esse antígeno. Tá? Ele não pode capturar, por quê? Caso esse linfócito T capture o antígeno, o que vai acontecer? Aqui, vamos pegar como se ele estivesse capturando. Se ele capturar esse antígeno, essa MTEC, junto com a proteína AIRE, que é a proteína de regulação autoimune,
vai liberar algumas moléculazinhas que vão lesionar a parede dessa célula, tá? Eliminando essa célula, ok? Então, o que eu quero que você saiba? Na tolerância central do linfócito T que ocorre lá no timo, a única opção para essa célulazinha é o quê? É a morte, caso ela reconheça ali algum antígeno próprio. E lembrar que essa morte pode ser chamada de apoptose. Beleza? Então, quando se trata de tolerância central, ocorre uma apresentação de antígenos próprios, ou seja, as minhas células apresentam os meus próprios antígenos e a célula não pode reagir, porque se ela reagir, ela será uma célula autoimune. Caso ocorra essa reação, essa célula precisa morrer, sofrer apoptose. Beleza? E aí, nós temos também a tolerância periférica. Vamos colocar aqui, ó. Periférica. A tolerância periférica, ela já tem alguns mecanismos, que são eles a anergia, a supressão e, por último, a eliminação. Essas são as possibilidades aí que nós temos para a tolerância periférica, beleza? Então vamos exemplificar aqui. Na anergia, como funciona? Deixa eu desenhar aqui. Vou dar um zoom. Nós vamos ter uma célulazinha chamada de célula dendrítica. Uma célula dendrítica. Ela vai apresentar um antígeno. Então, vamos lembrar aqui como é que ocorre esse processo. Ela vai apresentar o antígenozinho. Essa estrutura aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui. Essa estruturazinha aqui vai ser um MHC. No caso aqui, classe 2. Tá? Aqui nós vamos ter um antígenozinho. Antígeno. E aí, o que vai acontecer? Aqui vamos ter um linfócito T autoimune. Opa. Linfócito T autoimune. Ele vai, primeiramente, reconhecer o antígenozinho. Ele vai reconhecer o antígenozinho por meio de um receptor chamado TCR. Só que aí eu preciso também de outros coestimuladores, tá? Isso aqui não é suficiente. Essa apresentação de antígeno não é suficiente. Eu preciso aqui, ó, de um estimulador chamado de... Aqui tem outros bracinhos, ó. Opa. Aqui tem outro bracinho chamado de B7. E aqui tem outro bracinho chamado de B7-2. Então, B7-1 e B7-2. O que acontece? Esse B7-1 e B7-2 são coestimuladores, tá? Coestimuladores que precisam ser reconhecidos também aqui, ó, por meio do linfócito T. Só que muitas vezes pode ocorrer a ausência de um coestimulador. E nessa ausência de um coestimulador, o linfócito T fica anérgico, ou seja, sem atividade. Sem atividade, ok? Pode ocorrer também uma supressão. Como funciona essa supressão? Bom, ela é simples. Vamos desenhar aqui. Imagina só que nós temos uma célula dendrítica. Uma célula dendrítica.
linfocítica aqui. E aqui vamos ter outro linfócito T. Linfócito T. Ele, aqui nesse caso, ele até faz uma apresentaçãozinha de antígeno. Até ocorre essa apresentação de antígeno. Porém, o que acontece? Na hora da segunda aqui do coestimulador, vamos fazer com a mesma cor aqui, ó. Na hora que ele entrega aqui o B71, e ele recebe, na hora que ele vai fazer a outra entrega, o que ocorre? Nós vamos ter uma outra célulazinha que vai vir e vai capturar essa molécula, tá? E essa outra célula nós vamos chamar de linfócito T regulador. O linfócito T regulador, ele vai vir aqui, ó, e vai capturar esse outro coestimulador. E aí a célula vai ficar anérgica, beleza? A célulazinha pode ficar anérgica ali. Então, só para a gente ficar bem claro, na supressão vamos ter ação do linfócito T regulador, beleza? Então, recordar que existe ali essa possibilidade, essa competição por receptores, o que vai fazer com que essa célula não seja estimulada, tá? Então, aí simplesmente a célula dendrítica vai evitar o estímulo ali a essa célula estranha, beleza? Bom, e a eliminação só tem um resultado, né, que é a apoptose. A célulazinha acaba morrendo ali muitas vezes, a eliminação, beleza? Sempre lembrar que essa supressão aqui, ó, essa moléculazinha aqui, ó, geralmente é uma CTL A4, tá? Que vai agir nesse mecanismo, beleza? Esse é o mecanismo ali de controle central e periférico do linfócito T. Do linfócito B é muito mais simples, muito mais fácil. Vamos lá então, rapidinho. Linfócito B. O controle central do linfócito B é feito na medula. E aqui tem um fato interessante. Caso o linfócito B reconheça um antígeno próprio, um antígeno estranho, um antígeno próprio, tá? Caso ele reconheça um antígeno próprio, ele tem a opção de mudança de receptor ou apoptose. E também lembrar que no linfócito B, caso ele reconheça um antígeno fraco, ele permanece anérgico. Tá? Então, só lembrar ali desse detalhezinho, beleza? Bom, aí eu vou passar agora para outra parte, que é do capítulo 16. Essa parte do capítulo 16 é bem facinha mesmo, bem fácil mesmo, tá? Então aqui vamos falar do capítulo 16, defesas contra invasores. O que eu quero destacar aqui? Nas defesas contra bactérias extracelulares, você tem que lembrar que o sistema inato ele vai ativar o complemento e vai ativar a fagocitose. Tem que lembrar que contra as bactérias extracelulares, o sistema
adaptativo vai agir por meio dos anticorpos, tá? E esses anticorpos são IgG, IgM e IgA, tá? Esses são os mecanismos de ação contra bactérias extracelulares. Aí eu quero fazer um quadradinho aqui, ó, para destacar uns detalhes. Vou fazer nesse canto aqui. Alguns mecanismos que as bactérias podem ter para poder causar algum transtorno. Um deles é super antígenos. E aí você tem que lembrar que superantígenos são antígenos que estimulam muitas respostas imunológicas, tá? Superantígenos são antígenos que estimulam muitas respostas imunológicas. Temos a possibilidade de cápsulas. Você sabe que a cápsula me dá resistência à fagocitose, ok? Resistência à fagocitose. Temos o ácido siálico, que me dá resistência ao complemento, ok? Resistência ao sistema complemento. E temos a variação de antígenos, o que faz com que eu não consiga produzir anticorpos eficazes, tá? Então são alguns detalhes que eu gostaria aí de destacar para vocês, beleza? Bom, aí depois, ainda nas bactérias, nós temos que compreender os mecanismos de defesa contra as bactérias intracelulares. Vou pôr aqui do lado mesmo, ó. Bactérias intracelulares. Para bactérias intracelulares, a minha resposta imunológica do sistema inato vai ser responsabilidade dos fagócitos também e do NK, certo? Enquanto que meu sistema adaptativo vai agir por meio do linfócito T CD8 e também um negócio chamado ADCC, que para quem não lembra o que significava ADCC, vamos colocar aqui: citotoxicidade dependente de anticorpos. E aí, só para recordar que o ADCC, ele estimula a resposta do NK. É nada mais nada menos quando os anticorpos marcam células que têm alguma alteração e aí essas células serão eliminadas, tá? Isso é a nossa ADCC, beleza? Na resposta contra fungos, eu não vou cobrar isso aí de vocês, tá? É bem tranquilo mesmo, mas eu vou cobrar a parte de vírus. Então vamos fazer aqui outra cor, vou fazer nessa cor cinza aqui. Vírus. Quando se trata dessa parte de vírus, nós temos o inato por meio do NK e o adaptativo por meio dos anticorpos e também do linfócito T CD8+. Por último, ali nessa parte também temos os parasitas. Para parasitas, bem resumidinho mesmo,
os que apresentarem algum mecanismo intracelular, principalmente protozoários, e TH2 para eumintos, que leva a resposta dos eosinófilos. Beleza? Bom, gente, eu só vou finalizar já aqui com o último conteúdo, aqui mesmo nesse pedaço, para já poder finalizar o nosso resumo, tá? Vou fazer aqui numa tinta azul, que é a parte de transplantes. Que é do capítulo 17, tá? Essa parte, gente, é o seguinte, só saber as definições, tá? Transplante autólogo, transplante singênico, transplante halogênico e transplante xenogênico. Beleza? Transplante autólogo do indivíduo para si mesmo. Transplante singênico. O transplante singênico vai ser entre indivíduos com a mesma carga genética. Transplante halogênicos, indivíduos da mesma espécie, essas são as definições, tá? Indivíduos da mesma espécie. E transplantes xenogênicos, indivíduos de espécies distintas. E o que eu quero destacar com vocês, ó? Aqui nós temos que saber o padrão de rejeição. Por exemplo, o transplante autólogo, ele não tem rejeição. Vou colocar em vermelho então aqui, ó. Não tem rejeição. O indivíduo singênico também não. O indivíduo halogênico, o transplante halogênico, sim, tem rejeição. E o xenogênico, obviamente, muita rejeição. Beleza? Coloquei assim para ficar bem resumidinho, tá bom? Ah, deixa eu fazer uma tabelinha aqui. Eu já estava esquecendo dos tipos de rejeição. Vou fazer de preto mesmo assim. Só para aproveitar o espaço. Vou colocar aqui, bem fininho. Tipos de rejeição. Em espanhol, opa, o que aconteceu aqui, gente? Ah, que esqueci de desativar um negócio. Ele identificou tipos de rejeição. Em espanhol, gente, a gente fala rechazos. Ok? Bom, aí nós temos a rejeição hiperaguda, aguda e crônica. Tá? Na rejeição hiperaguda, ela é uma rejeição que ocorre de forma imediata. Na rejeição aguda, é uma rejeição que ocorre em um espaço
espaço ali menor que 6 meses, a rejeição crônica é uma rejeição que ocorre em um espaço maior que 6 meses. No caso será menor ou igual, certo? Então, sempre lembrar desses detalhezinhos, beleza? Bom, acho que foi, né? Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Não. Ah, não, peraí, já estava esquecendo. Deixa eu pegar um espaço aqui. Vou usar esse espaço aqui, montar outra tabela que eu já estava esquecendo de um detalhe importante aí para vocês, que eu falei para vocês anotarem. Então, vou só montar aqui rapidinho. Aí. É só algumas definições que têm importância, tá? Então, por exemplo, vamos colocar aqui, deixa eu dar um zoom aqui para ter espaço. Antígeno, substância que induz anticorpo, tá? Alérgeno, substância que induz alergia. Tolerégeno, tolerégeno é uma substância que induz tolerância. Lembra que tolerância é o não agir do sistema imunológico, tá? Tolerância. Aloantígenos. Puxa. Peraí, não sei o que aconteceu aqui. Ah, tá, ele saiu da caneta. Aqui. Desculpa. Aloantígenos. Aloantígenos são antígenos de transplantes halogênicos. Xenoantígenos. Oh, caramba. Xenoantígenos. Xenoantígenos são antígenos de transplantes xenogênicos. Lembra? Espécie diferente. E por último, autoantígeno. Aqui eu fico marcando aí a tabela, né? Autoantígenos antígenos de autoimunidade. Autoimunidade. Ok. Beleza? São algumas definições ali que tem a sua importância, que vocês precisam lembrar, tá? Vou até destacar bem aqui assim, ó, para você não esquecer. E ficou bizarro. Deixa quieto. Então, vamos só lembrar disso, beleza? E aí é isso, gente. Eu tentei, resumir o máximo possível para otimizar o seu tempo o máximo possível. Fiz assim várias partes também para você poder otimizar o tempo, tá? Então, qualquer dúvida é só perguntar lá na faculdade que eu vou tentar esclarecer para você, beleza? Um grande abraço.